Então, gente, se vocês tiverem dado uma olhada lá nas fotos que eu mandei com o resumo da aula da semana passada, a gente parou falando sobre a variação do prazo, né? A gente falou do cheque nominal, cheque ao portador, a gente falou do cheque quando eu posso descontar ou do que eu posso depositar. Só que eu falei que a vantagem do cheque descontado é que ele entra na conta em quanto tempo mesmo? O dinheiro vai para a tua mão? Quem lembra? Cheque descontado, dinheiro vai para a sua mão na hora. Cheque depositado leva um prazo. Agora vamos falar desse prazo. Esse prazo ele vai levar em consideração duas coisas, gente. Primeiro, a praça. O que é uma praça, gente? O que vocês acham que é praça nesse contexto? Eu quero a participação de vocês, gente. Nem que seja por escrito ali no chat. Senão eu vou começar a tirar todo mundo do mudo para saber quem está aí de verdade e quem está deixando conectado e indo fazer outras coisas. A quantidade de dinheiro que vai ser depositado? Não. A praça, ela é a cidade. Então, se o cheque for da mesma praça que a sua conta, então, se o Guilherme pegou um cheque do Marcelo, né? Eu dei um cheque para o Guilherme, e a minha conta é em Rio Preto, e a conta do Guilherme em Rio Preto é um prazo. Agora, se o Guilherme tem a conta em Rio Preto e a minha conta é em Mirassol, por exemplo, é outro prazo. Tá? Então, pode ser 1 ou 2 dias. Se for da mesma praça, 1 dia. Praça diferente, 2. Segunda coisa, segundo quesito, o valor do cheque. Daí sim entra no Guilherme, que achou que seria a praça. Se o cheque for de até, vou até grande, então. R$300, ou seja, de 1 centavo até R$300, 2 dias. Se o cheque for maior que R$300, 1 dia. O que, tecnicamente falando, não me faz sentido algum. Por que é que um cheque mais caro leva menos tempo para entrar na conta do que um cheque menor? Mas nós estamos no Brasil e as coisas não precisam de sentido para funcionar ou acontecer aqui. Elas acontecem, no final. Tá? Beleza. Semana passada, acredito eu que nós não chegamos a falar sobre o prazo do cheque. Porque é o seguinte, eu passei um cheque lá para o Paulo, mas não tinha dinheiro na conta. O Paulo vai poder me processar. Só que tudo na lei
a gente trabalha com prazos. Então, existe um prazo que ele pode me processar. Tá? Se passar do prazo, sinto muito, Paulo, você vai ficar sem sua grana. Então, que prazo é para processar rápido já? Oi? Que prazo é isso para processar já? Já vou te falar, vamos lá. Então, olha só, gente. Funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu passei um cheque para o Paulo hoje. Vamos fazer de conta que hoje é um dia normal, bancário. O banco está funcionando normalmente. Eu passei o cheque para o Paulo hoje. Então, hoje é dia 13/6. Ele tem 30 dias para apresentar esse cheque no banco. Então, ele tem até o dia 13/7. 30. Durante esses 30 dias, eu sou obrigado a ter o dinheiro na conta para pagar. Tá? Se eu não tiver, aí vai entrar a possibilidade de processar. Ah, Marcelo, e se o Paulo levou mais de 30 dias para apresentar o dinheiro, o cheque no banco, e você não tinha dinheiro? Aí ele não pode me processar automaticamente. Ele vai ter que me procurar e trocar esse cheque, porque o cheque que estava com ele está vencido. Tá? Só que tem um detalhe. Isso se eu e o Paulo estivermos na mesma praça. Se nós estivermos em praças diferentes, a gente acabou de ver que praça significa cidade, esse prazo é de 60 dias. Beleza. Então ele tem esse prazo. No momento em que ele apresenta o cheque e não tem dinheiro, começa a contar o prazo para ele processar. Esse prazo é de 6 meses. Então, já está sabendo aí, Paulo? 6 meses. Perdeu? Perdeu. O que acontece, gente? Se ele esperar os 30 dias ou 60 dias, então ele vai ter 30 mais 6 meses. Agora, dei o cheque para ele hoje, ele já apresentou no banco. Hoje, o prazo de 6 meses começa a contar? Hoje. Então, tem que ficar atento com isso aí. Ok? Beleza? Beleza. Outra coisa, agora vamos falar um pouquinho sobre o preenchimento do cheque. Tá? Então, a gente tem aqui um modelo de cheque. O lado esquerdo aqui do cheque. Tá? O lado esquerdo aqui, ó. Deixa eu desenhar. Ele é chamado de canhoto do cheque. Olha, Marcelo, canhoto porque está do lado esquerdo? É, por isso mesmo. E o canhoto, ele é um controle. Então, a Ângela passou um cheque lá para o Lucas. Ela vai preencher o canhoto para ela saber para quem que ela passou esse cheque. Para ela saber, então, pago A, quem que ela pagou, a data desse cheque, por que que ela passou esse cheque, tá? O resto, gente, vou ser sincero com vocês, ninguém preenche, ninguém coloca lá saldo anterior, quanto eu tinha na conta antes do cheque, né? Quanto vai ficar na conta depois desse cheque? Ninguém coloca isso, tá? É mais para você saber a data e para quem você passou o cheque e o valor. Beleza. Mas isso é um documento seu. Se a Ângela não quiser preencher, não acontece nada. É dela, tá ok. Agora vamos para o cheque em si, gente. O cheque, então, aqui no alto, ele vai ter algumas informações que já vêm preenchidas, como o número do seu banco, o número da sua agência, o número da sua conta
o número do cheque. O cheque ele já vem numerado. O primeiro cheque que você pega, ele vai receber o número de 000001. O segundo, por aí vai, tá? Aqui, nesse cantinho, é que começa a preencher. E aí a gente vai preencher da seguinte maneira. Vamos passar um cheque de quanto? Qual vai ser o valor do nosso cheque? Já sei, nosso cheque vai ser de R$ 1.032,50. Vocês viram que eu coloquei entre cerquilhas o valor do cheque? Esse símbolo, gente, não chama hashtag, tá? Ele chama cerquilha. Então, vou marcar aqui, ó. Caraca, eu não sabia disso. Você pedir numa prova e você precisa pedir como é que bota o número no topo direito do cheque, botar entre hashtags, você aceitaria? Eu aceitaria, porque hoje em dia é chamado, em inglês a palavra é hashtag, né? Mas ela tem nome em português. E o nome em português é cerquilha. E cerquilha porque é uma cerca pequena. Tá? Ela cerca alguma coisa. O que ela está cercando? O valor. Para quê? Por que a gente coloca? É obrigado? Não, não é obrigado, gente, a colocar. Mas vamos imaginar que eu não coloquei essa primeira aqui. Vocês concordam que tem um espaço para frente? Dá para botar o número 1 lá sem ninguém ver. Isso! Dá para aumentar o valor do cheque sossegado. Tá? Então, a cerquilha é para proteger a informação do valor. Aí eu venho para cá e eu vou colocar o seguinte, ó. Pague por este cheque a quantia de... Então, vamos lá. 1. Fiquem tranquilos, eu sei o que eu acabei de escrever, tá? R$ 1.000,32. E aí eu venho aqui, ó, e passo um... Tá? Menorzinho. Só venho aqui assim, ó, e passa um risco assim, ó. Tá passando legal. Tá? Para que esse risco, gente? Claro que mais bonitinho, né? Dá para fazer a mão, desenhando com o mouse. Esse risco, nossa, é para impedir que as pessoas também preencham qualquer outra coisa aqui. Ô Marcelo, você esqueceu de escrever 50 centavos. Não, eu não escrevi. Aqui, eu não esqueci. Aqui embaixo, ele tem um pedacinho escrito assim, ó. E centavos acima. Para facilitar, você não precisa escrever o valor dos centavos. Tá? Ô Marcelo, Um tá errado. um tá errado, né? Então, tá aí não tá, gente. Gramaticalmente falando, tá totalmente errado, tá? Mas para preencher cheque é o padrão. Tá? E também poderia ser, se fosse 3.000, eu também poderia escrever assim, ó. Três. Né? É horrível, dói meu coração ver isso, mas Claro. é permitido, gente. Tá? São os dois únicos erros de português que são permitidos no cheque. O resto não pode. O resto cancela o cheque se tiver erro de português, tá, gente?
Aqui embaixo, ó, tem um A. O A é para indicar para quem que eu vou passar esse cheque. Então, eu coloco aqui, por exemplo, a Bruno de Souza. Significa que, teoricamente, só quem que pode pegar esse cheque e descontar ou depositar na conta? Bruno. O Bruno, porque eu passei esse cheque ao Bruno. Tem um problema. No final da linha ele tem assim, ó, ou a sua ordem. O Bruno pode passar esse cheque adiante. Como? Ele vira no verso do cheque e atrás ele escreve o nome dele com os dados dele também. E aí ele passou esse cheque para o Guilherme. Só que o Guilherme precisa pagar a Nayara. Aí o Guilherme vai lá e passa o nome dele atrás também, entrega o cheque para a Nayara. Então, a cadeia está assim, ó. Marcelo passou o cheque para o Bruno, que passou o cheque para o Guilherme, que passou o cheque para a Nayara. E aí, gente, enquanto tiver espaço atrás. Mas vamos deixar desse tamanho aqui a nossa cadeia. A Nayara pegou o cheque e foi depositar no banco. E não tinha fundos, não tinha dinheiro para pagar o cheque. De quem que ela pode cobrar? Marcelo. Depende. Se ela quiser entrar automaticamente com o processo, ela só vai poder cobrar do Marcelo. Se ela fizer um procedimento chamado protesto, e protesto não é, né, sair com cartazes, nada disso, é ir a um lugar chamado cartório de protesto, preencher um requerimento e fazer um protocolo. Ela vai receber um documento falando que ela está tentando protestar o cheque. E aí eles vão mandar uma cartinha pro Marcelo, pro Bruno, pro Guilherme, falando que a gente tem que pagar. Aí ela vai poder processar o Marcelo, o Bruno e o Guilherme. Ao mesmo tempo, é um processo só contra os 3. Aí o que acontece? Se o Marcelo pagar, encerra o processo. Porque a dívida era de quem no original? Do Marcelo. O Marcelo é que gerou o resto da dívida. E se o Guilherme pagar, o que acontece? A Nayara sai do processo e o Guilherme começa a seguir no processo contra quem? Contra o Bruno, contra o Marcelo. Ah, o Bruno pagou. O Guilherme sai do processo e o Bruno segue no processo contra o Marcelo. Então, tá? Deu para entender essa questão do cheque circular? Se não pagar, eles vão preso, pelo menos, né? Não. Não? Não. O Brasil é um dos signatários da Convenção, acho que da Costa Rica, assim como todos os países da América, e isso proíbe qualquer pessoa de ser presa por dívidas civis. Ninguém, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem no México, nenhum país da América e basicamente nenhum da Europa gera prisão por dívida civil. Nossa. Tá? Então, não é uma coisa de Brasil. Ninguém adianta falar assim, é o Brasil. Não, gente. É uma questão de mundo agora. Aí aqui, gente, eu tenho espaço da data. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó. SJ Rio Preto, que não vai caber, tá, gente? Porque o espaçozinho aqui tá pequeno. Então, eu coloco lá SJ Rio Preto. Aí tem uma vírgulazinha aqui, ó, pequenininha. Aí hoje é
13 de. O mês tem que ser por extenso, não pode ser um número, tá? Senão anula o cheque. E 2020. E aqui embaixo, a pessoa vem e assina. Só que lembra que eu falei que o cheque ele é à vista, e o brasileiro inventou o cheque pré-datado, ou seja, o cheque para daqui a 30, 60, 90 dias? Como que eu faço para falar que esse cheque não é para agora, que esse cheque é daqui a 30 dias? Não tem espaço, eu não posso pôr a data no futuro. Então eu tenho que vir aqui embaixo, esse pedacinho aqui, eu escrevo assim, ó. Bom para 13/7. Então eu estou falando que o Bruno, que é para quem eu estou passando o cheque, só vai poder descontar o cheque quando? E aí? Quando que ele vai poder descontar, gente? Ou depositar? Hoje? Ah, no dia, né? No dia, qual dia que eu falei? Esse dia aqui, o dia 13 ou o dia 20. 13 Ah, do meu Deus. 7. Tá Aqui certo, embaixo, né? bom para 13 Do 7. do 7. Então é só nessa data que ele vai poder descontar o cheque. Ok? E o que acontece? Vamos entender agora outra coisa sobre o preenchimento, gente. Preenchimento de cheque, deixa eu limpar a tela, eu já salvei essa imagem para mandar para vocês. O preenchimento do cheque não pode ter rasuras. Tá? Ah, eu errei, vou passar um risquinho aqui. Não. Se tiver rasura, o cheque é cancelado, ele é devolvido. Não pode ter erro de português, exceto o 1 e o 3, que eu já falei ali atrás, né, que pode escrever errado. Todo o resto não pode. Então, a Marcela tem dificuldade para escrever 60. Melhor aprender se precisar passar um cheque. Se escrever 60 errado, vai devolver o cheque. O cheque também vai ser devolvido no caso de divergência de valores. Como assim? Como assim? Aqui na parte numérica eu coloco um número e na hora de preencher eu coloco outro. O cheque vai ser devolvido. O que mais? Por que motivo mais o cheque pode ser devolvido? Quem sabe? A sua assinatura no cheque não é igual à sua assinatura no banco. O cheque vai ser devolvido. Por quê? Porque há chance de ser uma fraude, alguém tentando se passar por você com um cheque roubado. Outro motivo de devolução de cheque. Cheque cancelado. Eu perdi meus cheques, meu talão de cheque. Ele foi roubado, eu perdi, né? Sei lá. O que vai acontecer? Eu preciso entrar em contato com o banco, fazer um boletim de ocorrência também para cancelar o cheque. Porque eu não sei se vocês sabem, cada folha de cheque, você paga por ela. Então, o João, por exemplo, pegou lá um talão de cheque que vem 10 folhas, acho que está mais ou menos uns R$14 cada folha. Então, se você errar, gente, você paga R$14.
Não é uma coisa do tipo assim, ah, errei, cancela aqui, ó. Você pagou. Eu não sei vocês, eu não quero perder R$14. Alguém gosta de perder R$14? Ah, Marcelo, é pouquinho, tô nem aí. Ó, não é bem assim pra gente, pra quem quer crescer financeiramente, não pode pensar assim, viu, gente? Já vou avisando. O cheque, ele também pode ser, e pelo amor de qualquer divindade na qual vocês acreditem, é sustado, não é assustado. Eu já vi muita gente que fala por aí, ah, eu tô com um cheque assustado. Não, gente, o cheque ele é um objeto inanimado, ele não se assusta. Quem se assusta é você que está com ele. Tá? O que é um cheque sustado? Ele é um cheque que foi suspenso. Porque houve um desacordo comercial. O que é desacordo comercial, Marcelo? Eu fiz uma venda. Eu fiz a venda para o Lucas e eu prometi para ele que eu ia entregar o produto até o dia. Hoje é 13, até o dia 25. E ele me deu um cheque para o dia 13/7. Só que chegou dia 25 eu não entreguei o produto. Dia 30 eu não entreguei ainda o produto. Ele me chama, me liga e eu estou ignorando ele. Dia 10 eu ainda não entreguei o produto. Será que o Lucas vai deixar eu cobrar esse cheque no banco? Ele vai deixar eu ir lá no banco cobrar esse cheque? Sem ele estar recebendo aquilo pelo qual ele está pagando? Então, o que acontece? Ele pode suspender o cheque. E aí vai ter uma condição na suspensão. Se eu entregar o produto e ele aceitar receber, o que ele vai ter que fazer? De suspender o cheque? Isso, ele vai ter que informar o banco para que o banco dê baixa na suspensão e eu possa cobrar esse cheque. Tá? Por quê, gente? Porque ele aceitou o produto. Agora, e se ele não quiser aceitar? Ele não é obrigado, passou o prazo do acordo. Tá? Tudo isso aqui que eu estou colocando, gente, são motivos de devolução de cheque. E cada um desses, ele recebe um negócio chamado alínea. Uma alínea é um código criado pelo Banco Central. Precisa decorar os números das alíneas? Não. Tá? Quem quiser, gente, na apostila de vocês, acho que no capítulo 4 tem uma lista com algumas. São mais de 100 alíneas. A gente não vai falar de todas elas, a gente vai falar de algumas das mais comuns, que são essas aqui. E aí tem a mais comum de todas elas, gente. Cheque sem fundos. O que é um cheque sem fundos? Quando você não tem dinheiro para pagar. Isso. É o cheque que eu não tenho dinheiro para pagar. Tá? Esse é o mais comum de todos. Na semana que vem, nós falaremos sobre documentos da área financeira. Então, nós vamos ver como funciona um boleto bancário, como funciona uma nota promissória, como funciona várias coisas aí do gênero na área bancária. Tá? Deixa, bancária não, financeira da empresa. Deixa só eu tirar um print da turma e espero vocês semana que vem, gente. Até lá.